Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash, e hoje é dia de voltarmos para uma de nossas playlists, que é o estudo desse livro aqui, ó, The Challenge of Creation, o desafio da criação, mais um dos livros da série de livros publicados pelo Natan Slifkin. Esse aqui propondo, como ele diz aqui na contracapa, Encontro do Judaísmo com Ciência, Cosmologia e Evolução. A questão é que nós tivemos já, desde o começo desta playlist, uma enorme dificuldade com esse livro em particular. Porque quando ele fala Encontro de Judaísmo, a pergunta que qualquer um tem que fazer é qual o judaísmo? E como ele é o autor de um blog que chama Judaísmo Racionalista. Então você imagina, é o encontro do judaísmo racionalista com a ciência? Para minha surpresa, pelo menos, não. Esse livro aqui é o encontro do judaísmo fanático com a ciência. E qual é o resultado desse encontro? Bom, deturpação, como nós vimos nos primeiros 4 capítulos do livro, deturpação, pseudociência, filosofia barata e tentativa muito mal sucedida de conciliar a ciência com religião, certo? Então, das obras que o Natan Slifkin publicou, esse é o livro que a gente pode dizer que é o mais fraco dele, porque ele não consegue fazer o que ele pretendeu fazer. Né? Essa coisa de o encontro do judaísmo com a ciência não é bem um encontro, e nós veremos hoje mais um exemplo de que não é que o judaísmo encontra a ciência, não é isso não. O que acontece é que ele está tentando, como se ele estivesse escrevendo para um fanático da nossa religião, convencer ele que ele não precisa ter tanto medo assim do conhecimento, porque estaria apontando para a mesma coisa. E eu diria que se essa tal pessoa fanática que ele está tentando convencer disso tiver o tique e o teco funcionando na cabeça, nem ela vai se convencer. Mas nós vamos avaliar os argumentos do 5º capítulo nesse vídeo. O 5º capítulo, deixa eu tirar ele da contracapa aqui para eu conseguir mostrar. Ele tem uma contracapa que você tira do livro, não, tá vendo? Tem um livro e ele tem a capinha do livro. Eu coloco o contact na capinha de todos os livros que eu possuo, mania, né, de gente dos anos 90, para poder preservar os livros. E aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá para, deixa eu ver se dá para ver ou vai aparecer espelhado. The Importance of Natural Law. Certo? Esse é o título. A importância da lei natural. Capítulo 5. Então, pois é. Nós vamos prestar atenção no que ele vai falar nesse capítulo. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar as publicações que são feitas por aqui. Se você quiser ajudar o nosso projeto, você pode fazer isso começando a fazer isso de graça, que é deixando um like no vídeo, né? Deixando um like favorece que esse tipo de conteúdo continue a ser produzido nesse imenso mar de coisas inúteis que é o YouTube, né? E se você quiser que a nossa programação continue, a forma de fazer isso é nos apoiando. Os links que tem aqui na descrição do vídeo, que está aqui na base desse vídeo, do Apoia-se ou do Vaquinha, e também o Pix do Beit Midrash, são os meios pelos quais você pode ir lá, clicar nesses links, vai estar lá uma modalidade para você escolher o valor que você quiser e puder, para você nos auxiliar a continuar produzindo conteúdo para o Beit Midrash. Beseder? Sem os nossos apoiadores, nós não estaríamos aqui e sem eles nós não continuaremos aqui. Então, se você aprecia e deseja que esse trabalho floresça, então, por favor, seu apoio é importante, os e-mails estão na descrição do vídeo. Beseder? Agora sim. Então, vamos lá. A importância da lei natural. Nós vamos ver alguns argumentos dele e eu vou ler esse primeiro parágrafo inteiro e depois eu vou voltar para comentar. Título do parágrafo: A Ciência da Criação. Já começa errado, mas tudo bem. Olha o que ele chama de ciência da criação. Início do parágrafo. A Mishnah explica a significância de todos os momentos em que a frase "E o Elohim disse, seja", ocorre no Bereshit.
E aí ele cita a Mishnah de Avot 5.1, que diz: com 10 pronunciamentos o mundo foi criado. E o que isso vem nos ensinar? Certamente poderia ter sido criado com um pronunciamento. Em vez disso, isto foi a exata punição do perverso que destrói o mundo que foi criado com 10 pronunciamentos. E para outorgar boa recompensa ao justo que sustenta o mundo que foi criado com 10 pronunciamentos. Certo? Não vou explicar a Mishnah agora, só para você ver como ele usa ela. Aí ele continua. Esta explicação mesma é difícil de entender. Mas o rabino Moshe Chaim Luzzatto, um rabino místico, explicou o conceito dos 10 pronunciamentos como se referindo ao mundo sendo criado com um sistema de causa e efeito, em vez de com nenhum mecanismo discernível. E aí agora ele cita um místico. A obra do Moshe Chaim Luzzatto, que ele se baseou para falar o que ele está falando, chama Da'at Tevunot, livro de misticismo, né? Aí no Da'at Tevunot, o Moshe Chaim Luzzatto fala assim: sem dúvida alguma é verdadeiro que o santo, bendito seja, poderia ter criado seu mundo, aqui ele traduz seu universo, mas nenhuma dessas pessoas que viveu na antiguidade falava em universo, especialmente o Moshe Chaim Luzzatto. De antemão eu sei que a tradução está errada, está escrito universo, mas o Luzzatto não falou de universo, falou de mundo, criou seu mundo de forma todo poderosa. Então deixa eu voltar aqui. Sem dúvida alguma é verdadeiro que o santo bendito seja poderia ter criado seu mundo de forma todo poderosa, de tal forma que nós não poderíamos compreender a causa ou efeito de suas ações. 3 pontinhos. Quer dizer, ele falava mais, mas aí ele pulou no livro, aí ele vai para um outro parágrafo onde ele diz: mas por causa da sua alta vontade, ter desejado que o povo fosse capaz de compreender alguma coisa dos seus caminhos e ações, e de fato ele desejou que o povo se envolvesse e perseguisse isso, portanto ele escolheu o contrário, agir da maneira do homem, isto é, de uma forma compreensível e inteligível. Isso o místico falando. De novo, não vou comentar ainda, vou continuar lendo até o final. O rabino Chaim Friedlander, que viveu entre 1923 e 1986, então bem mais próximo de nós, nesse caso, da Yeshiva de Ponoves, em Bnei Brak, lá em Israel, portanto, elabora além desse tema. Tal como uma pessoa aprecia melhor um novo comentário da Torá, se uma pessoa entender o processo que levou a tal comentário, assim também uma pessoa aprecia melhor o papel de Deus como Criador se uma pessoa entender o processo criativo. Lembre-se disso. Isso é um problema, mas tudo bem. Assim, haveria uma série de causas e efeitos. Aí ele coloca um tracinho e põe assim: as leis da ciência, por meio das quais o mundo natural operaria. Entretanto, este mesmo sistema que leva alguns a melhor apreciar o Criador, o povo justo, concernente ao qual a Mishnah declara que eles se beneficiam dos 10 pronunciamentos, pode levar outras pessoas numa direção diferente. Se todos eles veem o sistema geral de causa e efeito sem jamais traçar ele até a primeira causa, então o sistema cegou eles para a existência de um Criador. Os ateus veem que tudo segue o sistema mecanicista de causa e efeito e concluem que não há Deus. Veja como essa gente não entende mesmo, né? Mas tudo bem, vamos falar já já. É que é tanta bobagem que eu falar e vai dar um trabalho ficar explicando tudo isso.
A pessoa justa, por outro lado, viu como ele está enfatizando? Justa é só uma pessoa que idolatra a religião, que segue a religião. A pessoa justa, por outro lado, traça o sistema de causa e efeito até o movedor primordial. Do nada foi parar em Aristóteles. Então aqui, de novo, ele está citando o Rabino Chaim Friedlander no livro Sifsei Chaim, na primeiro volume, página tal, 421, blá blá blá. O mentor do Rabino Friedlander, na Yeshiva de Ponoves, o pensador judeu influente, Rabino Eliyahu Eliezer Dessler, que veio entre 1892 e 1953, traduziu este conceito em termos de desenvolvimento do universo. É curioso, né? Ele não traduziu, foi o Friedlander que traduziu o Dessler. Não foi o Dessler que traduziu o Friedlander, porque ele é o discípulo do cara, né? Mas enfim. Aí ele cita um outro livro aqui, que é o Mirtav Meliahu, que é famoso entre fanáticos, né? Olha a citação do livro. Por que o mundo teria sido criado de uma tal maneira que parece que ele veio por meio de evolução? Eu já vou falar. Isso aqui não faz nenhum sentido falar isso. Realmente a pessoa não sabe o que está fazendo. Tanto que ele coloca um parênteses e fala assim: aparentemente se referindo ao desenvolvimento geral do universo em vez de uma evolução biológica específica. Nota do Nathan Slivkin. Por quê? Porque, obviamente, o que o grande pensador falou é um erro básico de quinta série. Um garoto de quarta série não cometeria esse erro aqui. De dizer que o processo de evolução se aplicaria à origem do universo. O processo de evolução se aplica aos animais. Evolução por meio de seleção natural. Não é assim que o universo é explicado. Entende? Não é assim. Então ele misturou, mas aí tentando fingir que ele não misturou, talvez se referindo, tentando corrigir, esconder o erro do cara. E isso porque ele era o mestre do outro. Mas aí tudo bem. Continuando, né? Entretanto, este é o caminho da revelação no meio do ocultamento. Está usando um conceito do misticismo, que a gente já vai tratar. Nós vemos uma longa cadeia de causa e efeito, e essa cadeia é o ocultamento, segundo o misticismo, tá? Segundo o Kabbalah. Mas depende de nós mentalmente subir da última até a primeira, nos degraus desse causa e efeito, até que a gente alcance a primeira causa, bendito seja. E esta é a revelação, 3 pontinhos. Ou seja, ele para de citar o texto aqui. Aí ele pula para uma outra parte do texto. O caminho da revelação é que nós devemos escolher para ver como toda a cadeia de causa e efeito se une nas suas raízes na primeira causa, bendito seja, e quanto mais profundo for o ocultamento, maior é a revelação eventual por meio do livre-arbítrio. Isso, final da citação do livro do Dessler. Então tá, esse é o primeiro parágrafo. Agora nós vamos voltar e começar a olhar alguns pontos aqui. Nossa, tem um monte de erro nisso daqui. Erro de raciocínio, erro de uso dos textos antigos. É inacreditável que isso, uma pessoa que escreva isso daqui diga que é racionalista. É inacreditável. Isso daqui eu acho que esse livro revela que o Slivkin... Por que o Slivkin é ortodoxo? Porque ele diz que é racionalista. Ele faz críticas à ortodoxia. Mas no fundo ele é como os caras. Ou pelo menos era na época que ele publicou esse livro. Certo? Esse livro é de 2006. 2006? Acho que ele foi primeiramente publicado em 2006. Deixa eu ver se eu não... É porque ele teve reedições. Essa edição que eu comprei já é uma reedição que eu comprei, não, que foi comprada para nós aqui. 2006. Foi a primeira publicação. Aí teve uma segunda edição em 2008, a terceira em 2010, a quarta em 2012 e a quinta em 2018. Certo? Então vamos lá. Ele começa o seu argumento citando uma Mishnah. Aí ele dizendo assim, ó, que essa Mishnah estaria explicando todas as ocorrências de
o Elohim disse seja. Certo? Aquela começo do Bereshit, onde fala Vayomer Elohim, Vayhichen, certo? Vayomer Elohim. E o Elohim disse, Vayhichen, e foi assim. Os rabinos contaram quantas vezes essas coisas aparecem no texto. A Mishnah de Avot estaria falando sobre isso. Ok? Só para você entender. Aí ela fala, com 10 pronunciamentos o mundo foi criado. Veja, não é uma afirmação sobre a realidade, é uma afirmação sobre o texto. O mundo foi criado dentro daquela narrativa. A Mishnah não está discutindo o que aquilo significa, o que aquilo implica, ela só está pegando o texto e ela é o quê? Isso aqui é a cena em que o mundo foi criado. Tá. Com 10 pronunciamentos o mundo foi criado. É isso que ela está falando. Certo? Ou seja, essas declarações, Vayomer Elohim, aparece 10 vezes lá, a Mishnah está dizendo, e Vayhichen, certo? O que isso pretende nos ensinar? A Mishnah está falando. Ou seja, ela está querendo dizer o que as frases Vayomer Elohim querem nos ensinar. Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Nos sugere a Mishnah. Ela fala assim, certamente poderia tudo ter sido criado com uma única declaração. Sim, né? Quer dizer, na verdade até sem declaração nenhuma, se fosse o caso disso, certo? Então a Mishnah está dizendo, para que precisa dizer assim, fez isso, fez aquilo outro? Bastava falar, apareça tudo aí, pronto. Né? Afinal, mágica é mágica. Então a Mishnah está falando, para que tem esses 10 pronunciamentos? Então ele falou, para que haja uma exata punição para o perverso que destrói o mundo, que foi feito com 10 pronunciamentos. E para dar boa recompensa ao justo que sustenta o mundo criado com 10 pronunciamentos. A questão para nós é, o que a Mishnah está falando? Quem são os perversos que destroem o mundo? Na época da Mishnah, eram os romanos. Como os romanos destroem o mundo? Destruindo Jerusalém, destruindo o templo, destruindo Judá. Isso é muito importante, por quê? Porque muita gente religiosa alienada quer, de uma maneira fraudulenta, dizer que esse texto está falando da preservação da natureza. Olha, ou essas pessoas que destroem o mundo, que poluem. Isso é ridículo de falar isso. Inclusive, boa parte das empresas americanas, que é o país mais poluente do mundo, e que destroem sistematicamente a natureza, não só no próprio país, mas também em outros países, muitas pessoas donas dessas empresas são judeus. Ortodoxos, ou se dizem ortodoxos, que nem o sobrinho do Trump, certo? Você olha pro cara, você não vê nada de ortodoxo ali, mas ele diz que é, e ele tem dinheiro para dizer que é, e os outros ortodoxos concordam que é, porque o que faz a pessoa ser ortodoxa é dinheiro, essencialmente, ou fanatismo, ou uma mistura dos dois. Mas aqui não é isso que está falando. Aqui está falando que Roma são os perversos que destroem o mundo. E os justos, que são os rabinos que ainda estudam o Torá, eles ainda sustentam esse mundo. Por quê? Porque aquilo que foi destruído, que é o templo, os ritos, a memória do Yehudá, continuou vivo através dos rabinos. Percebeu o que a Mishnah quer? A Mishnah quer dizer que o mundo é um mundo mental aqui, não é um mundo, a natureza. Esse mundo, que é o mundo da Torá, foi criado com 10 pronunciamentos, que são o começo da Torá. Percebe? Agora, aí ele vem em seguida e fala assim, essa explicação é difícil de entender. Por quê? Por que a explicação é difícil de entender? Não há nada nessa explicação difícil de entender. Nada. 10 pronunciamentos, o mundo foi criado. O que é isso? A Mishnah está fazendo uma leitura literal do Bereshit. 10 pronunciamentos são feitos ali sobre o negócio. O que é isso para ensinar? As coisas poderiam ser feitas com um pronunciamento só. Sim, porque a questão de mágica, um só funciona. Por que fala 10? Para tornar mais grave o crime daqueles que destroem o mundo, quer dizer, destroem a Torá. E para dar recompensa daqueles que sustentam o mundo, que são os rabinos que sustentam a Torá. O que tem de dificuldade de entender? A dificuldade está no seguinte, não é? Que o Slivkin sugere. Ele está induzindo o seu leitor a cometer o erro
de pensar que a Mishnah está falando de cosmologia. Aí você tem uma dificuldade naquele texto, porque se esse texto estiver falando do que um astrônomo está falando, esse texto é um delírio completo. Porque o texto está dizendo que o mundo foi criado com 10 pronunciamentos e a cosmologia moderna nos mostra que o mundo não foi criado para começo de conversa. E muito menos com ninguém falando, até porque falar no espaço sideral não significa nada. Lá não tem ar nem oxigênio para propagar som. E como não tinha ninguém para escutar esse som, estaria falando para quê ou para quem? E quem estaria falando? Que corpo? Que boca? Que língua? Que garganta? Estaria falando o quê para quem? No princípio do universo, isso não faz absolutamente nenhum sentido falar esse tipo de coisa. Certo? Então, quando ele fala essa explicação é difícil de entender, ele está, na verdade, como a gente costuma dizer, jogando um verde. Como se tivesse algum mistério aqui. Aqui não tem nenhum mistério. O texto está simplesmente comentando uma leitura literal do livro. Só isso que o texto está fazendo. Então não tem nenhum mistério. Aí ele mete um cabalista no meio. O que me admira, vindo do Nathan Slifkin. Como eu falei, ele é autor de um blog que chama Judaísmo Racionalista. Então a ideia é ser intelectualmente honesto. Procurar não mentir. Aí ele cita justo o Chaim Moshe Luzzatto, né, o Moshe Chaim Luzzatto, que é um dos mais malucos que tem entre os místicos. Né, que dentre os místicos é tipo o Olavo de Carvalho dos caras. Completamente louco, completamente insano, completamente desconectado da realidade esse cara era. E ele demonstra que era assim a cada palavra, como nós vamos analisar de perto. Então, muito louco. Eu só quero apontar isso, o Slifkin citar o Moshe Chaim Luzzatto como fonte. Né? E aí ele fala assim, que ele explica o conceito dos 10 pronunciamentos. Tudo que o Luzzatto falou não explica nada daquela Mishnah. Nada. Nenhuma única palavra da Mishnah foi explicada por ele ali, no que ele citou. Mas ele está induzindo o leitor a pensar que o que ele está falando aqui no Da'at Tevunot é uma explicação da Mishnah de Avot 5.1. Olha que loucura. Porque veja, aí ele fala assim, se referindo ao mundo criado com um sistema de causa e efeito. Essa Mishnah não está falando nada de mundo criado com um sistema de causa e efeito. Essa Mishnah está interpretando literalmente o texto da Torá, que fala 10 vezes a frase Vai Omer Elohim, vai Reichen. Só isso. E ela nem vai para o lado da cosmologia, ela vai para o lado da moral. O que isso pretende nos ensinar? Disse a Mishnah de Avot. Que é muito grave destruir o mundo. E que a pessoa que faz isso está cometendo uma coisa muito grave, porque o mundo foi feito com 10 pronunciamentos, como quem diz assim, com muito cuidado. Mas também isso também ensina que tem uma grande recompensa para aquele que sustenta o mundo, porque o mundo foi feito com 10 pronunciamentos. Ele podia ser feito com um só, o que daria uma recompensa, mas como ele foi feito com 10, tem mais recompensa ainda. Veja, é uma ideia que transita entre um conceito filosófico de interpretar o negócio, mas assim, vagamente passa pela ética ali, né? Porque ele está falando de mundo, mas ele não está explicando o quê. E o mundo para os rabinos é o mundo da Torá. É o mundo da própria narrativa. Por isso que o texto de Avot está baseado em interpretar a narrativa literalmente. Certo? Ele não está discutindo a consequência cosmológica disso. Entende? Agora, olha o Luzzatto. Sem dúvida nenhuma é verdadeiro que o Santo Bendito seja teria criado seu universo de uma maneira todo-poderosa. Então, isso aqui já é uma afirmação equivocada. Porque, segundo o Bereshit, aquela forma que está descrita na narrativa é a forma todo-poderosa. O que o Luzzatto estaria sugerindo, então, é que a forma que está lá não é a forma todo-poderosa. Certo? Isso é um contrassenso. Porque se a coisa, o ser mágico, está criando um negócio do nada, isso já é demonstração de estar fazendo algo todo-poderoso. Aí ele fala assim, ele explica o que ele quer dizer com todo-poderosa. De tal forma que nós não poderíamos entender a causa e efeito das suas ações. Veja, esse raciocínio é completamente inadequado. Não admira vindo do Chaim Luzzatto.
certo? Mas é completamente inadequado, porque ele está dizendo que para o universo ser incompreensível, ele precisaria ser mais complicado. Só uma pessoa completamente ignorante da realidade poderia falar uma coisa dessa. O universo como ele está agora, ele é suficientemente complicado. Esse cara aqui não passaria numa prova de física, de química, nem mesmo do ensino médio. Como a maioria dos seguidores dele não passou. Por quê? Porque o universo do jeito que ele está agora, ele é suficientemente complexo. Extremamente complexo. Certo? A gente não tem compreensão absoluta das coisas. E ele está falando que não. Para ser todo-poderoso, ele teria que ser feito de uma forma que nós não fôssemos capazes de entender a causa ou efeito das suas ações. Veja, não faz nenhum sentido isso, porque para isso ser atingido, eu não preciso mexer na forma como eu crio o universo, basta eu fazer com que o ser humano tenha uma inteligência similar aos dos demais primatas. Para que eu preciso mexer no universo? Está entendendo? É como se você estivesse me sugerindo para aumentar a temperatura de alguma coisa, eu assoprar. Eu falo, mas não é melhor botar mais combustível no fogo? Que aí ele aumenta? Não, fica soprando. É isso. Não, ele poderia ter feito a coisa de uma forma mais poderosa. Não, ele poderia só não ter dado o entendimento para o animal. A maioria dos animais desse planeta não faz a menor ideia de como o universo funciona. Do jeito que o universo está. Então veja, esses caras pensam de uma maneira muito limitada. E acham que isso é grande sabedoria. Entende? Mas é só uma forma boa de pensar mesmo. Isso aqui é muito louco, né? E aí ele fala assim, ó. Mas por causa da sua alta vontade, que ele não conhece, ele não tem acesso, ele desejou que as pessoas fossem capazes de entender os seus caminhos, de alguma forma os seus caminhos. E de fato que as pessoas se envolvessem com isso. Portanto, ele escolheu o contrário. Mas veja, criar o universo de uma forma compreensível não é o contrário de criá-lo de uma maneira complicada. Uma coisa não é o contrário da outra. Esse cara usa as palavras e não sabe direito como está usando. Essas coisas se complementam, na verdade. É uma questão de grau aí, de complexidade. E como nós já falamos, como nós sabemos que o universo é de verdade? Extremamente complexo. O universo é tudo menos simples. Então ele fala, agir da forma do homem. Isso é completamente equivocado. O universo não existe como se ele fosse um produto feito por uma pessoa. Na verdade, a grande descoberta da humanidade no período em que nós estamos é que o nosso universo ele não é nada parecido com algo que uma pessoa faria. Não há nenhuma semelhança entre o que é produzido na realidade, estrelas, galáxias e universo, que se assemelha a um ser humano fabricando alguma coisa, como ele está sugerindo aqui. Que o Deus que ele imagina teria feito o universo da forma do homem, ou seja, de uma forma compreensível e inteligível. Isso é falso. Essa alegação é falsa. O universo não é compreensível. Não precisa nem escolher um aspecto do universo para você falar isso. Só precisa de uma coisa: o tamanho do universo. Existem estimativas do tamanho do universo. Deixa eu abrir uma página aqui e pegar uma estimativa dessa. Né? Qual é a estimativa mais... qual a estimativa do tamanho do universo atualmente? Só para que a gente tenha uma noção, assim. Ó, diâmetro, aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. O que isso significa? Isso não significa nada. Você consegue imaginar 93 bilhões de qualquer coisa? De qualquer coisa. Não sei se é de anos-luz, de qualquer coisa. 93 bilhões de quilômetros. Qual que é a distância de 93 bilhões de quilômetros? Já não dá pra... você fala de bilhões, você já não tem mais noção de nada. Agora, se imagina que o universo... Isso não é o universo total. Isso é o universo observável. Para você pegar o universo total,
As estimativas matemáticas é que você tem que pegar esses 93 bilhões de anos-luz e multiplicar por 250. Joga tudo fora os números. Pronto, serve para nada esses números. Você entende isso? Isso é uma loucura. Isso é completamente louco, isso daí. Então, assim, aí ele fez o universo de uma forma compreensível? Compreensível para quem? Certamente para nenhum ser humano. Então, se não é compreensível para nós e não é compreensível para nenhum animal que a gente conheça, então o que esse lunático está falando? Ele não está falando coisa com coisa. O nome disso aqui é embromação. Todo místico faz isso. Ele fica embromando palavras que não significam nada, mas que soam aos ouvidos do pessoal que acredita como se significasse alguma coisa que ele está dizendo. Não significa nada o que ele está falando. Isso aqui é um parágrafo que não significa nada. Mas eu fico embasbacado do Slifkin citar o parágrafo como se fosse uma explicação da Mishnah de Avot. Sendo que a explicação mais simples da Mishnah de Avot é que ela está lendo literalmente quantas vezes aparece a palavra Vayomer Elohim e Vaychichen no Bereshit, e dando uma explicação ética sobre isso, dizendo, olha, por que se podia estar escrito uma vez só, por que está escrito 10? Está escrito 10 para mostrar que a coisa tem muito valor, e que a pessoa que destrói o mundo está destruindo algo que tem muito valor e vai ser castigada por isso. Em compensação, a pessoa que preserva isso está preservando algo de muito valor e vai ser recompensado por isso. Ponto. O que há de complicado nisso? Nada. Por que então o Slifkin teria dito essa explicação é difícil de entender? Porque ele está dizendo, ele está querendo que essa explicação sirva para cosmologia. Mas mesmo nesse objetivo, ele errou de novo. Porque primeiro ele tentou explicar com um místico, que não fala creu com léu. E segundo o que ele está pretendendo fazer, que é explicar o texto do Avot para adaptar isso a uma visão de cosmologia, não é que o negócio é difícil de entender. É totalmente impossível, porque o texto do Avot não está falando disso. Então não é que é difícil. Não é para isso, né? Mas aí a coisa piora, porque ele cita um outro nome, que é o Rabino Chaim Friedlander, da Yeshiva de Ponovez, em Bnei Brak, ou seja, suposta pessoa que tem enorme conhecimento. É isso que eu quero chamar a tua atenção, né? Porque assim, quando você vê a pessoa fazer esse name dropping, né? Jogar nome de um grande fulano de tal, você é convidado, tá, a se sentir menor que essa pessoa. Eu estou aqui para te dizer que essa pessoa é um lunático. Ele não tem a menor noção do que ele realmente está falando. Não é para você pensar que ele é um grande sábio, porque ele não é. Porque note, olha o jeito que ele elabora sobre o tema. Aí ele faz um comentário. Ó. Assim como uma pessoa aprecia um insight de Torá inovador, se ela entender o processo que levou a isso, assim uma pessoa aprecia o papel de Deus como criador sem entender o processo criativo. O nome disso é falsa equivalência. Isso que ele acabou de fazer no texto tem nome isso daí, chama falsa equivalência. Ele está equivalendo compreensão da natureza, feita através do estudo da física e da química, com interpretação de texto. Só que o estudo da natureza não segue os ditames, a ordem, e não tem como nem equivaler o nível de conhecimento exigido entre interpretar um texto, qualquer que seja o texto, seja o da Torá ou qualquer outro, ou estudar ou entender a natureza, que é o que supostamente ele quer dizer quando ele fala de papel de Deus como criador no processo criativo. Porque se você estudar a natureza, como a natureza deve ser estudada, que é estudando seus fenômenos, procurando entender como esses fenômenos acontecem, para você entender como que a realidade se dá, se você seguir o caminho da física, o caminho da química, ou qualquer desses processos físicos, nesse processo, você não vai achar nenhum processo criativo. Porque uma das primeiras coisas que você vai perceber ao estudar a realidade é que a realidade ela é espontânea. Processo criativo é um processo no qual eu paro
planejo e executo. Pergunta para qualquer designer. Pergunta para qualquer arquiteto. Pergunta para qualquer artista gráfico. Enfim, certo? Ou para qualquer artista em geral. O processo criativo é um processo de planejamento. Não há planejamento na natureza. Quando você estuda a evolução da vida na Terra, evolução por meio de seleção natural, como os biólogos explicam, por que tal animal é dessa forma, certo? E aí eles pegam os fósseis e analisam o que aconteceu com aquele animal milhões de anos, como era o ancestral dele, como ele está agora. Quando o biólogo faz esse caminho, o biólogo mostra que isso não é um processo criativo, que teve um planejamento para aquele animal ficar daquele jeito. Não. As mutações aleatórias que vão acontecendo, mais a pressão ambiental que aquele animal estava exposto, são os fatores que vão determinar dos exemplares daquele animal qual que vai continuar e qual que não vai conseguir mais se reproduzir para continuar. Ou seja, é um processo aleatório, é um processo randômico, não é um processo criativo, como ele está falando aqui. Isso quer dizer que esse senhor pensava a natureza como se fosse um conto de fadas. Percebe? E se é uma pessoa do período medieval pensando isso, nós a desculpamos. Porque as pessoas no período medieval realmente não tinham noção sequer de como a natureza realmente funciona. Mas esse senhor aqui viveu entre 1923 e 1986. A Revolução Científica começou no século XVI. Então esse cara já devia ter sido exposto a conhecimento de fato. Mas como ele era do fanatismo da religião, ele ficou exposto só ao fanatismo. Então ele continuou em plena era moderna com uma cabeça medieval e aí não consegue enxergar como a natureza funciona. E aí faz esse tipo de comentário que não quer dizer absolutamente nada. Entende? Não há o que se aproveite do que está sendo falado. Quer veja? Não tem como você apreciar o papel de Deus como criador se você entender o processo criativo, se não há nenhum processo criativo. Percebeu? Você acabou aí. Você tirou o chão em cima do que esse argumento está sendo construído. Olha o delírio. Então o que o fanático faz? Ele mantém isso como uma crença cega. Porque no mundo real não tem como sustentar isso daqui. É assim que o fanatismo conduz uma pessoa para um mundo de delírios. Porque ele primeiro propõe uma crença, dizendo que a pessoa tem que defender aquela crença ali para ser o justo, como o Luzzatto estava falando. Só que aí essa crença não se sustenta no mundo real. Mas como você quer continuar sendo o justo, pelo menos para aquele clube do bolinha que você entrou, aí você então resolve mentir para si mesmo em primeiro lugar e para os outros em segundo, para continuar sendo o justo. Percebe? Aí ele fala, assim, há uma série de causa e efeito, as leis da ciência, por meio das quais o mundo natural opera. Isso é completamente desatualizado e equivocado. Mas vamos lá. Por que ele está falando de causa e efeito aqui? Isso daqui tem vários problemas. Primeiro que a ciência moderna nega isso daqui. Certo? O que nega? Nega o pensamento aristotélico que está imbuído aqui. É muito curioso isso, porque ele está toda hora falando do pensamento aristotélico, você vê que ele falou de movedor primordial mais para frente, processo de causa e efeito, mas ele não confessa em momento nenhum do livro, nem o autor, nem o Slivkin, ninguém fala que isso aqui é pensamento aristotélico. Isso é muito importante porque a principal acusação que fazem contra o Maimônides é que ele não segue a visão tradicional porque ele seguiu o pensamento aristotélico. Geralmente vem de místico essa visão. Mas não. O pensamento aristotélico era um pensamento hegemônico, seguido tanto pelo Moshe Chaim Luzzatto quanto por todos os místicos. E a questão para nós não é nem essa. Qual é o tipo de linha de filosofia que o cara segue? A questão para nós é se você entende o que você está falando ou se você está usando isso para fins que não é daquela própria filosofia. Nesse caso aqui,
é um uso inadequado de Aristóteles. Aristóteles se distancia de Platão no sentido de que Aristóteles procurava explicar de uma maneira mais natural o que Platão procurava explicar de uma maneira sobrenatural. Esse é o ponto aqui. Platão inventou o papo do mundo das ideias, o mundo sobrenatural. E o Aristóteles procurava explicar as coisas da maneira mais natural possível. Então, um místico como esse cara aqui, utilizar o argumento de Aristóteles, de causa e efeito, para justificar uma crença no sobrenatural, é um contrassenso por si só. E eu falei que ele fala do Aristóteles porque ele conclui no texto aqui. Ó. No finalzinho ele fala assim, os ateístas veem que tudo flui de um sistema mecanicista de causa e efeito e concluem que não há criador. Não, isso também está errado, mas já vamos falar. Aí ele fala assim, a pessoa justa, por outro lado, ó, a sacanagem da religião, né? Para reduzir a palavra justa no sentido da pessoa fanática. É como se justo fosse o burro, né? Não, né? Justiça deriva de ações justas, não da crença que a pessoa tem. Mas olha que mau uso. E a própria tradição confessa isso. Uma pessoa é justa não pelo que ela acredita, e sim pelo que ela faz. Mas não é o que o fanático está falando. E depois esse é um dos grandes. Líder de Yeshiva e o escambau. Né? Então você vê como o cérebro do cara, né, é menor do que o de um frango. A pessoa justa, por outro lado, traça o sistema de causa e efeito até o movedor primordial. Vamos começar com essa fantasia. Existe algum autor, qualquer um, o Lusato, qualquer um desses loucos, que demonstre qualquer efeito da realidade, não precisa nem ser todos, qualquer um, o fogo, que explique o fogo num sistema de causa e efeitos que vá até o movedor primordial? Existe alguém que jamais tenha feito isso desde a época que Aristóteles publicava os seus livros até hoje? A resposta é não. Você sabe que é não, eu sei que é não, todo mundo sabe que é não, só esses loucos não entenderam isso ainda. Então veja, a pessoa justa traça o sistema de causa e efeito. Não, ele não traça. Porque a pessoa que ele está falando que é justa, que é o fanático religioso que segue ele, não tem nem educação básica para fazer isso. Para entender como o sistema físico funciona. E quando essa pessoa vai estudar, ele descobre que o sistema físico não funciona como ele acreditava que funcionava. E aí você tem aquelas duas opções. Ou a pessoa mente ou a pessoa distorce a ciência, né? Ou ele mente, tipo, abandona a ciência e fala, não, é a fé, não sei do quê. Ou então ele distorce a ciência, faz que nem aquele rabino do Rabat, que começou a querer usar a ciência para justificar misticismo. Mas esse argumento é completamente absurdo. Por quê? Primeiro que, como eu falei, ele está aqui citando Aristóteles e está mentindo e está traindo um princípio fundamental da tradição judaica, que é aquele que os rabinos ensinam e eles dizem que seguem, de você toda vez que citar o pensamento de uma outra pessoa, citar a fonte. Né? Aqui ele está claramente citando Aristóteles, mas nega que está citando Aristóteles. Veja que ele está até falando do prime mover, que é uma ideia completamente aristotélica. Então nós aqui estamos explicando. Aristóteles publicou 2 obras, basicamente 3, se você contar o Sobre o Céu. Mas as suas principais obras é o Física e o Metafísica. Né? No Física, ele explora a natureza do movimento e da mudança. Esse é o objeto do estudo de Aristóteles, certo? Lembrando que para Aristóteles, natureza e mudança são sinônimos. Tá? Não é, movimento para ele não é só questão de deslocar o objeto. Né? Nesse livro, no Física, ele argumenta que todo o movimento requer um motor. E que a cadeia de motores movidos não pode ser infinita. Por quê? Porque sim, porque ele decide que sim, certo? Ele não demonstra nada, ele só está filosofando. Então ele fala assim, deve haver um primeiro motor que é a origem de todo o movimento do universo. Essa é a fantasia do Aristóteles. Ele já conseguiu demonstrar isso alguma vez? Não. Ele estava só elucubrando, tentando entender a realidade de uma forma natural. Certo? Então ele fala desse movedor que não é movido. E aí as pessoas interpretam, esse é o Deus e tal. O Aristóteles nunca diz que é o Deus. Ele só disse, esse é um movedor, e tem que ter um movedor para mover as outras coisas. Por que ele acha que tem que ter um movedor? Bom, porque ele acha que o universo é um círculo que está girando. E aí, uma roda para girar, não tem que alguém mexer na manivela para girar? Então, se o céu está girando, então não tem ninguém rodando a manivela. É isso que ele pensa.
certo? Só que ele não achava que tinha uma mão mexendo na manivela, ele achava que tinha alguma coisa. Então ele chamava de movedor, que depois algumas traduções incluíram a palavra motor, que quer dizer isso mesmo, né? Um movedor, né? Que é isso que é basicamente um motor. Mas só para você entender, é isso que ele argumenta num livro chamado Física. Aí, no livro chamado Metafísica, né, Além da Física, o Aristóteles investiga a natureza da realidade e a causa última das coisas, entende? É por isso que ele chama de metafísica, o que vai além da física. Física seria uma coisa move a outra. A metafísica seria, mas o que seria o que moveu tudo primeiro? Então ele argumenta no Metafísica que deve haver, ele não sabe, ele não crê, ele diz assim, deve haver uma causa primeira que não é causada por nada mais. Mas ele não diz isso como se fosse uma regra da natureza que ele descobriu. Ele diz isso assim, ó, porque se não for isso, então a gente vai ter uma regressão infinita de causas e isso nunca acaba. É só por isso, é por uma questão de conveniência filosófica, entende? Então ele fala assim, deve haver uma causa para evitar uma regressão infinita de causas. Essa causa primeira seria o motor imóvel, que move todas as coisas sem ser ele mesmo movido. Esse é o argumento de Aristóteles no livro Física e Metafísica agora. Ele tem esse terceiro livro que chama Sobre os Céus, que é o livro onde toda essa gente medieval tirava sua visão cosmogônica. Nesse livro, Sobre os Céus, o Aristóteles fala da natureza do mundo e o movimento dos corpos celestes. Ele tenta adivinhar, imaginar, porque ele não tinha conhecimento disso, ele tenta imaginar por que os corpos celestes se movem. E aí ele argumenta no livro que é o motor imóvel que é a causa do movimento circular dos céus. Tá certo? Isso assim, ó, só para te deixar no básico de quando a gente fala de Aristóteles, é isso que esse cara aqui tá citando. Entende? Esse mesmo cara vai falar, não, Maimônides não pode ser ouvido, porque ele é aristotélico. E ele está tentando se defender com Aristóteles. É engraçado. Enfim, a hipocrisia, diríamos hoje, né? Agora, Aristóteles estava equivocado. E tanto o Friedlander quanto o Dessler, citado depois, também deviam estar cientes disso. Nem o mestre dele, que viveu entre 1892 e 1953, poderiam ter se confundido com isso. Mas eles não se confundiram. Eles eram ignorantes do assunto. Estas pessoas eram semi-analfabetas como seus representantes atuais. É isso. Não é para ser nenhuma surpresa. O líder da Yeshiva que eu estudei, na Yeshiva Satmar, que eu estudei, na Yetev Lev de Satmar Hassidim, era um semi-analfabeto. Ele é um semi-analfabeto. Ele não estudou escola normal como eu e você estudamos. Ele sabe menos que você que estudou. Ele sabe os textos, sabe Yiddish e sabe citar versículo da Mishnah? Sabe. Mas o que ele sabe da realidade? Nada. Ou quase nada. Geografia, nada. Nada mesmo. Eu tive um trabalho enorme para explicar para essas pessoas qual era a localização do Brasil. Quando eu estava estudando em Yeshiva, que eu fiquei em Londres, a Yeshiva, né? Eles não sabiam. Porque não estuda geografia. Entende? Não tem noção de como o planeta está. Veja, não tem geografia na escola, não tem biologia na escola, não tem física na escola, não tem astronomia na escola. Tem a língua, male a língua, male operações básicas de matemática. Básicas. Nada de equações, não. Coisa básica. E o resto, religião. Como uma pessoa dessa vai ensinar alguém o que quer que seja? E ensina, se torna líder. É líder. Todas essas pessoas são líderes. Importante você saber disso, porque esse pessoal é passado para você como o grande pensador judaico. Pensador. Olha, eu até aceitaria que o Moshe Haim Luzzatto, lunático conforme tenha sido, é um dos pensadores. Por quê? Porque o Luzzatto, pelo menos, estudou Aristóteles. De fato. O Luzzatto estudou mesmo Aristóteles. Ele está totalmente equivocado? Claro. Mas ele estudou Aristóteles.
Ele era um cara articulado. Esses outros aqui, nem isso. Então veja, o cara está citando Aristóteles e está citando errado. Porque ele está citando a ideia de Aristóteles como se ela falasse de um criador. O pensamento aristotélico não leva você à ideia de um criador. O pensamento aristotélico leva você à ideia do prime mover, o motor primordial. O motor primordial não é o criador. Porque o motor primordial para Aristóteles é eterno. E, portanto, o universo nunca foi criado. Ele sempre existiu com base nesse motor imóvel. Na cosmologia aristotélica, o mundo não foi criado. Ele é eterno. Então, usar Aristóteles para defender criacionismo é uma demonstração de que você não entendeu o que o Aristóteles falou. Mas mesmo se tivesse entendido, a cosmologia moderna supera completamente a visão aristotélica. Nós utilizamos a visão aristotélica apenas para compreender o que as pessoas do período diziam e o que eles queriam dizer. Nós usamos muito do pensamento aristotélico para compreender o que Maimônides fala. Porque Maimônides fala totalmente embasado em Aristóteles. Só que diferente do cara aqui, Maimônides diz que está fazendo isso. Ele não mente. Sabe? Ele fala não, conforme o Aristo falou. Certo? Ele está baseado em alguém. Mas ele não está baseado no sistema de, olha, estamos aqui para defender Aristo. Não, ele utiliza o que o Aristo aponta para tirar conclusões. Então a questão para nós é, com o nosso conhecimento atual, dá para chegar nessa mesma conclusão que ele chegou com Aristo? Ou o nosso conhecimento atual remove a possibilidade daquela conclusão lá? Essa é a comparação que nós fazemos com o nosso conhecimento e o de Maimônides. Não é o caso aqui. O caso aqui ele está apresentando a visão do Aristo de uma maneira equivocada, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como se isso fosse equivalente à ciência moderna. Não. Tudo que ele apresentou aqui é a visão do Aristo, e toda essa visão do Aristo está superada. Então, a primeira coisa que o Aristo pensou que era verdade, não é o movimento eterno do universo. Isso não é verdade. A cosmologia moderna, que é baseada na teoria do Big Bang, apresenta para nós a informação de que o universo teve um início e está em constante expansão. Então, isso contraria a ideia aristotélica de movimento eterno e de motor eterno primordial. Certo? E que os corpos celestes têm movimento imutável. Isso é falso. Segundo, o Aristóteles pensava que o movimento das estrelas era circular. As observações astronômicas que são possíveis hoje mostram que isso não é verdade. O movimento das esferas, né, das estrelas e dos planetas é elíptico, não circular. E o universo está se expandindo. As galáxias estão se afastando umas das outras e não se movendo em círculos eternos, como pensava Aristóteles. Outra coisa que Aristóteles pensava de maneira errada são as forças físicas. A cosmologia moderna, aliada à física, explica o movimento dos corpos celestes através das forças físicas conhecidas como a gravidade. Certo? A gravidade universal, elucidada por Newton, a relatividade geral, elucidada por Einstein, elas apresentam basicamente o quê? Um modelo matemático preciso, ou seja, se você quiser refutar, você tem que trazer um modelo matemático melhor. Não é achar concorda ou não concorda. Ninguém está se preocupado com o que você acha. São modelos matemáticos que, de fato, explicam o movimento dos planetas e das estrelas. E nós temos provas concretas de que explicam mesmo, justamente porque a gente consegue colocar satélite no céu, pousar sondas em outros planetas e etc. Tudo isso só é possível porque a matemática que permite isso está certa. Está correta. Então está comprovadamente correta. Então isso significa que se esse entendimento que nós temos das forças físicas está comprovadamente correto, o motor imóvel é uma ficção. O motor imóvel é uma ficção. Ele não explica isso. Entende? Ele é desnecessário, no mínimo. E Aristóteles também se equivoca, e nada disso Aristóteles tem culpa, mas tem culpa as pessoas que reproduzem as coisas sem investigar o conhecimento atualizado.
Porque veja, Aristóteles não mentiu para ninguém. Ele tentou fazer um trabalho de filosofia tentando entregar o melhor raciocínio que ele pôde nas limitações da sua época. Quem está mentindo para as pessoas são estas pessoas aqui que estão dizendo, primeiro apresentando equivocadamente o pensamento do Aristóteles e segundo usando isso para dizer que isso é equivalente com o que a ciência fala. Não é. Nem um pouco parecido. E a outra coisa que o Aristóteles se equivocou e a ciência demonstra ser diferente é a maneira como ele pensava a composição dos corpos celestes. A astronomia moderna revelou que os corpos celestes não são, como pensava Aristóteles, entidades perfeitas, imutáveis. Não são isso. São bolas de gases que estão ali, devido a enorme gravidades, realizando fusão nuclear. É isso que está acontecendo. É isso que é o Sol. O Sol é uma descomunal bola de gás, principalmente de hélio, de gás hélio, que é produzido por meio de fusão nuclear lá dentro do seu núcleo, devido à grande pressão que todo esse gás, o peso para dentro do Sol que esse gás faz, aquece e gera essa fusão que vai gerando essa luz e esse calor que ele está emitindo. Basicamente, olhar para o Sol é olhar para o lado de dentro de um reator nuclear, falando a grosso modo. O Sol não é uma bola de fogo, o Sol é uma bola de plasma nuclear. É um reator nuclear aberto, como se fosse. Se desse para olhar dentro de um reator nuclear, o que você veria? Tipo o Sol, é isso que você veria. Por quê? Porque vai variar com o tipo de substância que ele está fundindo. No caso ali, está fazendo a fusão. O Sol está fazendo com gás hélio, mas outros gases, outras estrelas feitas de outras estruturas, de outros componentes da matéria, vão ter outros brilhos e outras coisas, certo? Isso quer dizer o quê? Que o Sol é sujeito a processos físicos, a processos químicos, e muda ao longo do tempo. Então, seres eternos no céu, totalmente equivocada a visão de Aristóteles. Então, a cosmologia moderna, ela oferece uma explicação comprovadamente verdadeira e diferente para todo o movimento dos corpos celestes em relação ao que Aristóteles pensava. Mais uma vez, Aristóteles não tem culpa nenhuma dos erros que cometeu. Nem tiveram culpa as pessoas que, na época que ainda estava lá, reproduziam o que era pensado como conhecimento. Mas tem total culpa as pessoas que, hoje em dia, com acesso à informação, continuam mentindo sobre isso. Esse é o ponto para nós aqui. É isso que nos incomoda, certo? Essas pessoas que estão falando essas bobagens, eles são culpáveis. Até porque não são líderes, não são estudiosos, não são, como é que ele chama? Pensadores. Por favor, como pensador? O cara é um lunático. Lunáticos não são pensadores. Eu sei que um pensador às vezes parece lunático, mas ele só parece. Sabe? Tipo Nietzsche. Nietzsche parece um louco. Em alguns livros, as coisas que ele fala, parece um maluco. Mas ele não é, não. O que o Nietzsche tem é excesso de lucidez. Entendeu? Aí o excesso de lucidez parece que dá a volta e parece loucura. Mas não é. A questão é que esse excesso de lucidez deixa o pensamento excessivamente complexo, exigindo que alguém se dedique, se debruce muito no seu estudo, para que aquilo seja compreendido. É só nesse ponto que o pensador fica parecendo louco. Porque o louco não fala creu com léu. E o pensador avançado fala e as pessoas não entendem. Então, nesse ponto, parece que os dois não estão falando creu com léu. Só que a diferença do louco é que ele de fato não está falando creu com léu. Se você se debruçar no pensamento dele, você não vai achar nada. Enquanto que um pensador de fato, se você se debruçar, você finalmente entende o que ele está falando. Essa é a diferença. Então não confunda isso. De repente, uma pessoa super inteligente é uma pessoa que você vai escutar ela falando e você não entende, fica parecendo um maluco, mas não é verdade. É só porque você não entende. Certo? É como alguns físicos explicando as coisas da física. Fica parecendo um maluco falando. Mas não, tudo aquilo é comprovadamente verdade. Mas é difícil, né? Porque não é difícil porque é difícil. É difícil porque é muita informação que você precisaria ter para entender o que ele está falando. E às vezes a sua educação foi sabotada, não é culpa sua. E aí se a sua educação foi sabotada, é claro que você vai ter dificuldade.
Mas não é culpa sua, não é para você desistir, nem nada. É só para você entender. Isso aí exige de mim, eu precisava saber mais alguma coisa. Ele falou ali de algumas ideias, eu não entendi. Né? Quando a gente fala de Big Bang, a gente entra muito nisso. Certo? Big Bang é, sobretudo, um modelo cosmológico que diz, que explica o universo dentro do qual a gente está, falando que o universo começou com um estado extremamente denso e que se expandiu e se esfriou ao longo do tempo. E que esse conceito foi desenvolvido a partir de observações astronômicas de décadas de estudo. Não foi um Zé, tipo um maluco desse, semi-analfabeto, que chegou e inventou isso. Não. Isso aqui foi feito com estudo. A gente lembra do Georges Lemaitre, aquele padre de 1927, que propôs a ideia de que um átomo primordial teria sido o meio pelo qual o universo expandiu. Certo? Ele percebeu que o universo estava se expandindo, e aí ele elucubrou, matematicamente mesmo, porque dá para calcular a velocidade que o universo está expandindo. Então ele elucubrou. Bom, se dá para calcular indo, não dá para calcular voltando? Dá, né? Tipo, se você calcula uma aceleração, você não pode calcular o freio? Pode. Então ele falou, se a gente consegue entender que o universo está se expandindo em x velocidade, e se a gente voltasse para trás? Então ele chegou à conclusão, o Georges Lemaitre, que se a gente voltar para trás na conta, a gente vai chegar num ponto, num único átomo, do qual tudo teria se expandido. Olha que loucura. Mas é o que a matemática aponta. Só que aí veio outro estudioso, que é o Edwin Hubble, que o satélite foi dado o nome em homenagem a ele, né? O observatório espacial, tal, o telescópio, né? E em 1929, o Hubble observou que as galáxias elas estão se afastando em velocidades que são velocidades proporcionais às distâncias. Ou seja, não é que uma está indo mais rápido, outra mais devagar, não. É como se você pegasse uma bexiga e aí você fizesse pontinhos em cima da bexiga com uma canetinha. Conseguiu imaginar isso? Que é bem facinho de entender isso, né? Pega uma bexiga dessas de festa. Aí você desenha um monte de pontinho com a canetinha. Certo? Em distância, mede na régua, assim. Em distâncias todas próximas umas das outras. Aí o que você faz? Enche a bexiga. O que acontece com as bolinhas? Elas vão se afastando igualmente umas das outras. Mas não é as bolinhas que estão se afastando. Certo? Porque não é você que está enchendo a bexiga. É a bexiga que está aumentando. Mas qual que é a impressão visual? Que as bolinhas estão se afastando. Então, o Edwin Hubble demonstrou matematicamente que é isso que está acontecendo no universo. Que as galáxias estão se afastando, mas como se a gente estivesse numa bexiga. Tudo na mesma equidistância, assim. Esquisito. Porque não é como se fosse uma explosão, entendeu? Que uma coisa está indo para lá, e outra para lá, e outra está batendo e voltando. Não é isso. As coisas estão fazendo assim, ó. Como se fosse uma bexiga enchendo. Muito estranho. Ele falou, mas é o que a realidade está mostrando. E aí vieram mais pesquisadores depois, o Arno Penzias e o Robert Wilson, em 1964, e eles estudando esse fenômeno chamado radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que era basicamente o que nós víamos quando a gente era, pelo menos eu, quando eu era criança, em televisão, o chiado da TV. Aquilo ali é uma captação de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E aquilo é um resquício do calor do Big Bang, da grande primeira expansão. E aquilo seria captado, na verdade, no universo inteiro. Porque o Big Bang teria liberado essa grande quantidade de radiação cósmica e isso teria sido um fenômeno tão grandioso que estaria os seus resquícios sentidos até hoje. Então veja, juntou a primeira observação com a segunda, com a terceira. Então você tem evidências do Big Bang. Você tem a própria expansão do universo, que é medida através desses aparelhos gigantescos, esses telescópios gigantescos que estão postos no espaço por diversos países, né? Eles observam que as galáxias estão se afastando umas das outras e eles medem o que é chamado de redshift,
né, o desvio para o vermelho da luz, que é uma evidência da expansão do universo. Eles medem a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação eletromagnética que preenche o universo todo e é o remanescente do Big Bang. Você tem abundância de elementos químicos leves no universo, que é o que prevê a teoria do Big Bang, hidrogênio, hélio como o nosso Sol, e essas observações confirmam isso, e a evolução das galáxias, né? O fato de estrelas surgirem e terem morrido e terem acontecido supernovas, que deu origem aos elementos da tabela periódica que são mais pesados e que deram origem depois a planetas como o nosso, e juntando os elementos químicos a possibilidade de haver vida nos lugares. Então veja, o que isso tem que ver com, como é que é? Sistema de causa e efeito mecanicista. Que ele falou, os ateus veem tudo como um sistema de causa e efeito mecanicista. Não, de jeito nenhum. Esse cara tá... Primeiro que quem falava de causa e efeito mecanicista era Aristóteles, e Aristóteles não era ateu. Então, a observação já começa sendo burra mesmo. Só que, se ele está falando de ateus modernos, da nossa geração, pessoas que tiveram educação, eles não veem o universo de uma maneira de causa e efeito mecanicista. Eles veem de uma maneira causal, conforme as leis da física mesmo. E as leis da física, elas não são, como ele está colocando, mecanicistas. Elas são como elas são, não é um mecanismo. A natureza não é uma máquina. Ela não é isso. A natureza funciona de uma maneira fundamentalmente diferente de uma máquina. Certo? Por isso que a recente discussão aí, que eu gostei muito do Nicodelis, né, ter elucidado na internet sobre inteligência artificial, né? O Nicodelis elucidou que... Deixa eu ver se eu acho o comentário dele. O Nicodelis comentou, eu vi no podcast ele explicando isso, que inteligência artificial é um nome... É um nome que engana, porque ele não replica a complexidade do cérebro humano, e IA, né, significando inteligência artificial, é um nome falso porque não é uma inteligência. A inteligência está no programador que elaborou o programa e não no programa. O machine learning é um sistema que uma pessoa que é programador treina um sistema virtual para fazer uma determinada função, no caso adivinhar uma determinada palavra, e ela não é artificial porque ela não tem um contraposto natural. Não existe nenhuma inteligência que seja artificial. Toda inteligência é uma inteligência orgânica, porque a única inteligência conhecida por nós, seres humanos, é a inteligência orgânica. Tudo aquilo que não é inteligência orgânica não é inteligência para começo de conversa. Então o nome inteligência artificial é um nome enganador, é um nome de propaganda, entende? Porque esse modelo de programação, de previsão de palavras, que é o que é a inteligência artificial, isso não é uma inteligência, entende? Então o Miguel Nicodelis já deu várias entrevistas, eu recomendo que você o ouça em algum momento, aonde ele está falando sobre inteligência artificial e explicando que é um pouco de enganação e que a nossa preocupação deve existir com a inteligência artificial não pelo fato de que é uma inteligência, um cérebro que vai fazer que nem no filme do Exterminador do Futuro, mas que aquilo é uma ferramenta que uma pessoa mal intencionada pode utilizar para fins nefastos. Sempre a preocupação com a inteligência artificial não está na ferramenta, mas na pessoa que está usando isso. E atualmente a ferramenta está na mão de empresas que só enxergam lucro e exploração. Então, que resultado se espera que isso dê? Um péssimo resultado, obviamente, porque já está na mão de gente perversa, para começo de conversa.
Mas não é a ferramenta que é o problema. Entende? O problema são as pessoas que, até o momento, detêm a tecnologia. Então, isso é para nos elucidar que essa coisa de ver um sistema mecanicista, ver um sistema... Essas pessoas não entendem nem mesmo como a realidade funciona. Então eles tentam adivinhar. O que ele está chamando aqui de ateu, tá? Não é necessariamente uma palavra que tenha peso filosófico. Qualquer pessoa que rejeite as loucuras que eles dizem é ateu para eles. Certo? Porque você e eu, nós sempre somos ateu para alguém. Porque mesmo se você ainda nutrir crenças em algum tipo de religião, tem um monte de outras religiões que você não nutre crenças. Para todas aquelas religiões você é um ateu, você não acredita naquele Deus lá. Certo? Porque você vai acreditar num Deus e não acredita em outro Deus, você é ateu para aquele Deus que você não acredita. A única diferença do ateu para o resto do pessoal é que o ateu não acredita também no seu. Só isso. Mas você e o ateu têm muita coisa em comum, porque da mesma forma que ele faz uma crítica ao pensamento religioso, você também faz, só que você costuma fazer da religião dos outros. Você não faz da sua. Enfim, é hipocrisia. Né? Então, o que seria o correto? Você também fazer a mesma crítica para a sua religião, como você faz para a religião dos outros. Só isso, certo? Então, as palavras dele não têm muito peso, né? O ateu é assim, ele não sabe explicar ateu coisíssima nenhuma. Isso aqui está totalmente errado. Não é assim que ateu vê nada. Ateu simplesmente é uma pessoa que rejeita o argumento da religião. Isso não influencia diretamente como a pessoa vai estudar a natureza. Certo? A pessoa vai estudar a natureza seguindo o que física e química explicam sobre isso daí. E aí varia do grau de entendimento que cada um vai ter. Certo? Não é porque o cara é ateu que o cara é cientista. Né? E aí ele conclui que não há Deus. Não é por causa disso que ele conclui que não há Deus. Ele conclui que não há Deus porque, primeiro, todos os argumentos que a religião apresenta sobre um Deus é um argumento insano, que parece uma coisa vinda de hospício. Esse é o primeiro ponto. Você rejeita o argumento de Deus porque a religião promove uma leitura literal do livro. Aí você vai ler o livro literalmente e o livro é repleto de insanidades. Como é que você vai aceitar isso? Você não vai. Aí, na medida em que você não aceita isso, você é um ateu. Certo? Você acha bonita a história de que o zumbi veio, foi massacrado pelo pai dele, que era ele mesmo, para você depois comer a carne e beber o sangue dele, para ele salvar você de ser torturado por ele mesmo? Certo? Se você acha essa história sem nexo, você é um ateu para eles. Por quê? Mas imagina, como é que o cara podia achar essa história boa? Entende? O critério não é uma questão de ser nada. É uma questão de você ser assediado com um argumento completamente sem nexo e ainda ser obrigado a aceitar aquilo. Mas por que eu tenho que aceitar isso? Mas isso não tem pé nem cabeça. Sabe? Respeita a inteligência dos outros. Né? Então esse é o ponto aqui. Então ele está querendo dizer que ateu é uma pessoa que rejeita a ortodoxia. Vai se ferrar. Não tem problema então. Certo? Mas ele coloca de maneira depreciativa, porque ele diz que o justo, né, é o que traça o sistema de causa e efeito. Então ele também não é justo, porque ele também não é capaz de traçar esse sistema. Esta pessoa que está aqui falando isso não é capaz de fazer isso que ele está falando que o justo teria que fazer, que é traçar o sistema de causa e efeito até o prime mover. Tá bom, faz isso então. Publica aí o livro, quero ver. Não há nenhum livro publicado sobre isso, porque isso não é possível de fazer. Por que não é possível de fazer? Primeiro, porque não tem prime mover nenhum. E segundo, porque esse pessoal não tem conhecimento de física ou química necessários para traçar o sistema de causa e efeito até lá. Então o que ele está, na verdade, convidando o público a fazer? Imaginar que está fazendo isso. Mas isso não é 1000 vezes pior? Entende? Porque você não está traçando nada. Você está dizendo que o justo é a pessoa que imagina que é um sistema de causa e efeito. Tá, mas eu não quero imaginar nada, eu quero saber das coisas. Então veja, é péssimo argumento. Né? E aí se tu mestre do cara, que pior ainda. Né? Porque o mundo foi criado de tal maneira que ele veio por meio de evolução. Então o que ele está falando? Ele pode estar querendo dizer, se ele soubesse do que está falando, mas eu sei que não. Se você falar do Big Bang, certo? Das transformações que o universo sofreu na teoria do Big Bang. Né? Então a teoria do Big Bang postula que o universo teve um início a partir de um estado de alta densidade e temperatura.
Ok. E aí? Aí surgiram as primeiras estrelas, depois de alguns bilhares de anos. Eu não vou aqui precisar. Posso até procurar aqui, né? Mas depois de alguns bilhares de anos surgem as primeiras estrelas. E aí essas estrelas têm o seu ciclo de vida de bilhões de anos também, né? Surge a estrela, ela tira a densidade, queima todo o seu combustível. Aqui, achei um resumo. Big Bang não foi uma explosão no espaço. Isso é muito importante de falar, né? Porque tem gente que pensa que o Big Bang é uma explosão. Não foi isso. O motivo de terem dado esse nome foi porque o padre supôs a teoria do universo ter tido um átomo primordial. E aí cientistas da época queriam zoar a teoria dele, falaram, então teve um Big Bang, uma grande explosão. Mas falaram isso como tentando ridicularizar a teoria do cara. Mas matematicamente estava certa. E como a ciência age? A ciência não é como religião. Religião mente para manter a crença. Mas o caminho da ciência não é esse. Então não interessa se veio do padre ou de quem quer que veio. Foram checar a matemática e a matemática estava certa. Então a ciência adotou. E aí, como já tinha popularizado o Big Bang, né, a grande explosão, aí ficou. E aí muita gente erroneamente pensa até hoje que o Big Bang o universo surgiu numa grande explosão. Já vi muita gente religiosa, burra de bater com pau, porque hoje em dia não tem mais desculpa, né? Mas como eles podem falar que o universo surgiu de uma grande explosão? Eu já vi num livro judaico, de um grande autor, do Chabad, falando assim, não, porque se você jogar uma bomba numa livraria, você não vai com isso produzir um livro. Aí, sabe, chega a doer na gente, assim, da burrice da pessoa. Porque o cara não teve ensino médio, né? Entende? Então ele não... Mas supostamente o cara é líder, então ele tem a obrigação de saber. Eu não tenho compaixão de gente arrogante. Compaixão a gente tem das vítimas, né? Mas do cara que diz que é o líder, ele é burro mesmo. Ele tinha que saber. Não sabe? Problema dele. Então não devia ser líder, né? Mas não, o Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço a partir de um ponto infinitamente denso e quente. Entendeu isso? O Big Bang não é uma explosão, como se vários pedacinhos de coisa saíssem voando e esses pedacinhos de coisa fossem as estrelas. Não é isso. O Big Bang é uma expansão que ocorreu no próprio espaço. Lembra do negócio da bexiga? Então a bexiga é o espaço e os pontinhos são as partículas, que as galáxias, as estrelas, tudo que tem, que vai se separando. As estimativas indicam que o Big Bang ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. A gente não sabe o que é esse número, né? Mas, ou seja, faz muito tempo. O universo está em constante expansão, como evidenciado pela observação do afastamento das galáxias. Ou seja, os efeitos dessa expansão estão ocorrendo agora mesmo, até hoje. Por isso é uma teoria muito robusta, porque não é uma coisa que aconteceu e a gente tem que ficar imaginando. Não, dá para ver agora os efeitos do que aconteceu. Radiação cósmica de fundo. A existência da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um resquício do calor do Big Bang, é uma das principais evidências da teoria. Ou seja, tem evidências materiais da teoria, certo? Que dá para medir com o aparelho. Nos primeiros minutos após o Big Bang, aí os cálculos matemáticos indicam isso, a temperatura e a densidade do universo eram tão altas que permitiam a formação dos elementos químicos mais leves, como hidrogênio e hélio. Por isso que tem tanto hidrogênio e hélio no universo, mais do que os outros componentes da tabela periódica. Então, evidências que sustentam a teoria: expansão do universo, radiação cósmica de fundo, abundância de elementos leves. Certo? O que não se sabe sobre o Big Bang? O próprio espaço expandiu no começo. Então, o que era antes dessa expansão? Um momento chamado singularidade. A expansão não fala nada sobre a singularidade. Certo? A gente não tem acesso a isso nem matematicamente. A expansão do universo está ocorrendo numa velocidade que a atual matéria do universo não explica. E as atuais leis conhecidas não explicam. Então, por isso se postula matéria escura e energia escura, que é essa composição do que haveria a maior parte do universo, que teria que ver com essa expansão, mas que não sabemos o que é. E aí você tem também a tal inflação cósmica, teoria da inflação cósmica, que propõe uma rápida expansão do universo nos primeiros instantes,
E essa ainda também, como é tudo que é dos primeiros instantes, a gente não tem meio que... Como é que a gente vai ter acesso aos primeiros instantes, né? A gente precisa bolar alguma forma de chegar nisso. Então esses são os mistérios que tem. E o que não é mistério? Que houve uma expansão. Isso não é mistério. E se houve uma expansão, foi o próprio espaço que deu origem a tudo isso, então você não tem o motor primordial. Você tem o próprio espaço dando origem a tudo. O próprio espaço fazendo isso, sozinho. Certo? E o espaço compreende a totalidade do universo. Certo? E nós temos dificuldade de contemplar, mas como assim o espaço? Pois é, o espaço é isso no que tudo está. Né? E exatamente como a teoria da relatividade do Einstein, que fala que, olha, um corpo celeste, tipo o Sol, ele afeta o espaço-tempo em torno dele. Por isso que os planetas giram em torno do Sol, porque eles estão em altíssima velocidade, girando em altíssima velocidade, porque eles não caem dentro do Sol. Porque eles estão em torno desse espaço que o Sol afeta através da gravidade da sua presença. A massiva presença do Sol dobra ou empurra o espaço de uma forma que as coisas ficam girando em torno dele, ficam presas nesse espiral. Só não caem para dentro do Sol de vez porque estão em altíssima velocidade. Vamos supor que alguma coisa diminuísse a velocidade disso, do planeta inteiro. Aí se uma coisa diminuísse, aí ele ia perder para a força que o Sol está tendo em puxá-lo e cairia dentro do Sol e seria desintegrado. Né? Mas como ele está numa altíssima velocidade, numa mesma direção, ele é como se estivesse caindo dentro do Sol, mas ele erra. E aí ele fica girando em volta. Isso é gravidade. Então gravidade não é, segundo esse entendimento, uma força, como uma eletricidade ou um fóton de luz. É um efeito da presença de um corpo massivo no espaço-tempo. Olha que coisa maluca. Que nenhuma pessoa da antiguidade jamais poderia ter sonhado uma coisa dessa. Que o espaço é uma coisa, entendeu? É uma coisa que é afetada pelos corpos que estão nele. Isso é um negócio doido, certo? Mas é uma verdade. Só que você só tem uma forte percepção disso quando o corpo é gigantesco. Que nem o planeta inteiro, a Lua, já afeta um pouco a gravidade daqui e a gravidade do Sol afeta a gravidade da Terra e da Lua, certo? Tá tudo afetando a gravidade um do outro, certo? Porque tá tudo sendo afetado no espaço-tempo. Então é como se o espaço-tempo fosse um grande tecido e aí você bota o Sol em cima desse tecido, ele faz um peso no tecido e afunda o tecido assim. E aí as coisas ficam girando em volta do tecido. Entende? Então isso é muito doido, mas o espaço seria o quê? Então a gente não sabe. A gente não sabe, por isso que é matéria escura, energia escura, a gente não sabe o que é o negócio. Mas é isso, todas as contas e as evidências apontam para isso. Então veja, esse é o entendimento, vamos colocar aqui, do ateu que o suposto pensador aqui está dizendo que é mecanicista. Esse entendimento da realidade é muito mais elegante, muito mais concreto, muito mais plausível e comprovável em relação a essas loucuras que ele está falando. Você entende? Então como que o justo é o louco? Não, o justo é a pessoa lúcida. Louco é ele. Louco é ele não é o justo. Ele é o insano. Justo é a pessoa lúcida, que está entendendo a complexidade da realidade de fato. Porque se isso tudo fosse obra de algo ou alguém como ele está pensando, quem estaria mais perto do entendimento? O cientista ou ele? O cientista, né? Então quem é o justo? Quem está realmente entendendo a obra do Criador? O cientista, não ele. Ele não está entendendo nada. Por isso que ele só está falando groselha. Então quem é o justo? Se ter um entendimento melhor faz a pessoa ser justa, então quem é o justo? O justo é o ateu. O justo é o cara que está estudando ciência. Não é ele. Ele é um insano. Percebe como essa gente não entende nem os próprios valores? Entretanto, uma forma de revelação no meio do ocultamento, aquela ideia, né, aquela falácia da Kabbalah. Né? Nós vemos uma linha de causa e efeito. De novo, nós não vemos linha de causa e efeito coisa nenhuma. Como eu acabei de falar, você não consegue ligar, por exemplo, a expansão do universo à singularidade.
Você não tem esse acesso. Os conhecimentos atuais da física quântica, que estuda o comportamento de partículas de matéria e energia em nível subatômico. É só isso que é física quântica, tá? Porque Kabbalah adora fraudar a física quântica, né? Kabbalah de não sei do que, a física quântica de não sei do que, as energias quânticas do pensamento. Tudo isso é charlatanismo. Física quântica é apenas o estudo de como a matéria, as partículas, a energia se comportam em níveis subatômicos, menores do que o tamanho do átomo. Certo? O átomo já é infinitamente pequeno em relação a nós. Mas existem coisas ainda menores. E ali, aquela escala de tamanho que é tão pequena, veja, escala de tamanho é uma outra palavra para dimensão, tá? Religiosos, espiritualistas baratos, gostam de usar a palavra dimensão como se fosse outro mundo. Gente, dimensão é uma medida. 1 centímetro é uma dimensão. 1 metro é outra dimensão. 1 quilômetro, outra dimensão. 1 ano-luz, outra dimensão. Entende isso? Horizontal é uma dimensão. Vertical é outra dimensão. Dimensão é uma forma de medir, não é outro mundo. Então veja, a física quântica estuda a dimensão subatômica, ou seja, o tamanho dessa medida, as coisas que estão no tamanho da medida que é menor do que a partícula do átomo. Porque sim, tem coisa acontecendo no tamanho da medida que é menor que a partícula de um átomo. Tem coisa acontecendo ali. Só que as coisas que estão acontecendo ali não são como as coisas que a gente vê que são maiores. Quando a gente vê maiores, a gente tem esse conhecimento da física clássica, que explica como as partículas interagem. Mas no nível subatômico, por exemplo, os que estudam isso observam, por exemplo, surgimento e desaparecimento de partículas. É chamado sopa quântica. Coisas que estão aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. O que está fazendo? Não, é assim. Tem coisas lá que estão aparecendo e desaparecendo. Isso não é explicável. Isso não acontece na realidade maior, de tamanho maior. Mas isso acontece lá na realidade subatômica. Como aquilo afeta isso? Nós não sabemos. Entendeu? Então esse papo de o sistema causal não é causal. O conhecimento da física justamente destrói a ideia de que a natureza seria determinística ou que teria uma cadeia causal linear. Sendo a física quântica o nosso conhecimento mais avançado do mundo real até o momento, esse conhecimento destrói a ideia de causalidade, porque ele acrescenta duas visões para nós sobre como o mundo real funciona. A indeterminação e a aleatoriedade como fundamentos da natureza. A natureza é fundamentalmente aleatória e fundamentalmente indeterminada. Isso torna impossível que a natureza seja planejada. Entende? Ou seja, não era o que Aristóteles pensava. Agora, esse cara aqui, que está falando essas coisas, ele não é estudioso ou seguidor de Aristóteles. Então por que ele está usando Aristóteles? Porque ele acha que favorece o argumento dele. Então o cara é de uma alienação, de um analfabetismo assim, impressionante. Porque ele viveu 80, 90 anos e ele não entendeu uma coisa básica. Que o argumento que ele está tentando usar não ajuda ele. E ele não tinha nem mesmo instrumentos intelectuais para perceber isso e não usar. Ele poderia fazer isso, falar, não, nós acreditamos literalmente na leitura do livro e temos que nos guiar pela fé. Ok, se fosse esse o argumento, eu não estaria discutindo. Eu só estou discutindo o que esse livro está falando porque ele está dizendo que é um encontro do judaísmo, que é o judaísmo fanático, com a cosmologia. Eu quero saber que encontro foi esse, porque isso me interessa. É só por isso. Se ele estivesse dizendo assim, não, nós somos aqueles que cremos literalmente no livro por causa da nossa fé. Tá bom. O que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Nada. 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 Não tem nada para discutir. Porque a gente não tem nada para conversar. Eu não me interesso pela sua fé. Eu não acho nada sobre ela. Você pode achar que uma pedra fala com você. Eu não tenho nada com isso. Se você pedir minha opinião, eu vou pedir para você procurar um psiquiatra. É isso que eu vou fazer. Eu não vou me meter na discussão. Certo? Eu não vou nem dizer que a pedra não está falando. Eu só vou dizer, olha, procura um médico, você precisa de ajuda. Só isso. Agora, isso aqui não. Isso aqui ele está dizendo, não, olha... O ateu pensa assim, a cosmologia pensa assim, peraí. Aí a gente tem problema.
Então ele fala assim, que a gente tem que mentalmente subir a escada até a primeira causa. Não dá para fazer isso. Mas quando ele diz mentalmente, ele entrega, não entrega? Ele está pedindo para a pessoa mentir. Ele está pedindo, imagine isso. Ele não está dizendo, nós temos que estudar física até que a gente chegue nessa conclusão. Porque se você estudar a física, você não vai chegar nessa conclusão. Entende? Ele está falando, imagine isso. Suba mentalmente. Feche os olhos. Imagine que tem o Papai do Céu. Pô, mas isso é desonesto. Você vai fazer isso para adolescente em vez de botar ele para estudar? Na melhor fase da vida dele? Você vai desperdiçar a vida dele com crenças falsas em vez de colocar ele para estudar coisas que são concretas. Que crime que eles cometem contra a juventude? Então ele fala, o caminho da revelação é o que nós devemos escolher ver toda a cadeia de causa e efeito com a raiz da primeira causa. Veja, o caminho da revelação é que nós temos que inventar isso da nossa cabeça. Ou seja, quem faz a revelação para o místico é ele mesmo, que inventa da própria cabeça interpretar coisas sem precisar estudar nada. Isso para nós racionalistas é extremamente ofensivo, mas isso aqui está certo, isso aqui é um exato exemplo do que é ensinado em Yeshivá até os dias que se chamam hoje. Esse capítulo aqui, essa parte, esse parágrafo que nós estamos analisando hoje, isso aqui é lido como se fosse, nossa, olha, a ciência. A Torá não nega a ciência, o cara fala. Assim, é de um nível de ignorância completamente maluco. Que veja, como nós falamos, a física quântica, ela desafia a ideia de uma cadeia causal linear, determinística de diversas formas. Quer dizer, a física quântica é estabelecida por meio de vários princípios, que nem eu falei do Big Bang, né? Então você tem, por exemplo, o princípio de incerteza de Heisenberg. Você pode achar físico, tem canais de física. Eu recomendo Ciência Todo Dia, é um excelente canal. Mas tem vários outros, é que esse aí eu gosto, né? Princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio ele afirma que não é possível determinar simultaneamente, com precisão absoluta, a posição e o momento de uma partícula subatômica. Não é possível fazer isso. Então, ou seja, quanto mais precisamente se conhece esta posição, menos se sabe sobre o momento. Quanto mais se sabe sobre o momento, menos se sabe sobre a posição. Percebeu? E isso é, aparentemente, como as coisas são no nível subatômico. O que isso afeta? Afeta porque isso introduz um elemento de aleatoriedade e imprevisibilidade no comportamento das partículas. Nós nunca podemos saber como as partículas funcionam. Se nós nunca podemos saber porque elas se comportam dessa forma, então perceba, não há nenhum planejamento nas partículas. Portanto, nunca ocorreu um planejamento em que as partículas virassem estrela e a estrela produzisse isso e isso gerasse aquilo. Nunca aconteceu isso daí, porque na própria essência, na própria dimensão mais fundamental dessas partículas, elas são completamente erráticas e aleatórias. Elas são incertas. Esse é o princípio de incerteza de Heisenberg, falado de uma maneira simplória. No canal Ciência Todo Dia explica-se isso muito melhor, recomendo que assista algum vídeo por lá. Mas outra coisa que a física quântica nos dá, dualidade entre onda e partícula. A física quântica demonstra que partículas subatômicas podem se comportar como ondas, que nem onda eletromagnética, e também como partículas. E isso depende do jeito que você vê, do jeito que você faz um experimento para ver essas partículas. E esse comportamento desafia a visão clássica de causa e efeito, onde um objeto teria uma natureza definida e um comportamento previsível. Segundo a física quântica, isso não é verdade. E isso não é difícil de ver, porque esse caso aqui não é difícil de ver. Porque, é claro, como ele está falando de partícula subatômica, aí você fala assim, nossa, mas aí a gente não tem acesso, como é que a gente vai saber disso? Não. Pensa o seguinte, uma pessoa é um corpo sólido. Certo? Quer dizer, é líquido, né? 70% água. Mas eu estou dizendo assim, é uma pessoa, é um corpo sólido. Tá certo? Então você se comporta como o quê? Como um sólido. Se eu pegar você e jogar você cai como? Como um pedaço de carne que cai, certo? Um sólido. Tá certo? Só para você imaginar isso. Agora você imagina 100 mil pessoas. Imagina isso. 100 mil pessoas em cima de uma ponte. Aí a ponte abre no meio e elas caem. Como elas caem? Elas caem como um líquido.
Entende? É como areia. Areia não é um monte de grãozinho sólido, mas quando você derrama areia, ela não derrama como se fosse água, como se fosse um líquido? Então por que que a percepção da areia, se você chegar bem pertinho, ela é rígida como um sólido, mas se você tiver milhões e milhões e milhões e milhões de grãos, funciona como um líquido? Isso é essa dualidade entre onda e partícula. Não é que a onda é partícula como se fosse mágica, não é isso. É que, dependendo da quantidade do negócio, de como a coisa se comporta, de como você tem que conduzir aquilo, aquilo vai ser percebido como sólido, ou como líquido, ou como uma outra coisa. Entende o que eu estou falando? Talvez sim, talvez não sei. Mas outra coisa da física quântica que elucida que não há o sistema de causa e efeito é o que eles chamam de colapso da função de onda. Isso é mais complicado, o professor de física explica melhor, recomendo o canal Ciência Todo Dia. Mas a função de onda basicamente descreve a probabilidades diferentes de resultados de uma medição quântica. Então, antes da medição, a partícula existe no estado de superposição com múltiplas possibilidades lá para aparecer na medição. E aí a medição, como se fosse, ela colapsa, né, uma função dessa onda, determinando o resultado congelado que você conseguiu ver naquele momento. Esse processo aleatório de colapso questiona a ideia de um determinismo estrito na natureza, porque essa evidência material prova que a natureza não é determinística, sempre do mesmo jeito. Percebeu? Mostrando que Aristóteles estava equivocado. De novo, ele não tem culpa de ter equivocado. Quem tem culpa é quem está mentindo, reproduzindo a ideia. Outra coisa que a física quântica quebra nessa ideia de causa e efeito, emaranhamento quântico. O cérebro não é acostumado a usar a palavra emaranhamento, né? Então ele... Como é que é a palavra? Emaranhamento. O que o professor explica isso? O que eu consegui entender do que ele falou? O emaranhamento quântico é como a descrição de uma conexão instantânea entre duas partículas. Certo? A matéria, a realidade toda é feita de partículas, dos átomos, certo? Haveria um emaranhamento quântico entre essas coisas. E esse emaranhamento seria independente, não teria que ver com a distância entre elas. Então a mudança no estado de uma partícula afetaria instantaneamente o estado de outra partícula nessa escala quântica, certo? Mesmo que elas estejam separadas, tipo num canto do universo ou no outro. Então, essa conexão instantânea não parece violar a noção clássica da causalidade local, que uma coisa para afetar a outra tem que estar no mesmo local da outra? Então, a física quântica quebra essa ideia, mostrando que no nível fundamental da realidade não é assim que as coisas funcionam. Então veja, descobertas como estas da física quântica, que eu só mencionei aqui de orelha, elas mostram que o universo não é tão previsível e determinístico como a visão clássica de causa e efeito sugeriria. Portanto, toda a conclusão tirada em cima da visão de causa e efeito está equivocada. Os medievais, as pessoas que viveram lá na época do Maimônides, lá na época do Urash, eles não tinham obrigação de falar sobre isso, saber disso ou falar de acordo com isso, porque eles não sabiam disso. Nós é que temos obrigação de não levar em conta o que eles estão explicando da realidade, porque nós sabemos que não é como eles pensavam. Nós que temos essa obrigação, não eles. Eles podem ter falado o que for. Mas os líderes religiosos atuais, que estão reproduzindo o pensamento antigo como se fosse ciência moderna, são canalhas, estão traindo a função de educador, estão cuspindo na função de professor e estão induzindo ao erro as pessoas com as quais, que infelizmente estão sob sua tutela. Eles estão induzindo essas pessoas ao erro porque eles estão ensinando coisas erradas sobre essas pessoas a respeito da realidade do universo para manter essas pessoas escravizadas no sistema da religião deles. Porque o objetivo desses erros aqui é um só: manter a pessoa no sistema de controle da religião. Porque essa realidade nega que a religião sequer sabe do que está falando. E se a religião não sabe do que está falando, por que ela tem que influenciar a sua ou a minha vida? A resposta é óbvia, ela não tem que influenciar. Então a religião teme isso e por isso concorda em mentir e fraudar para se manter no poder. Isso é uma coisa com a qual nós aqui temos problema. Certo? Então, assim, essa ideia de propor leitura literal
que o Slivkin fez aqui é uma excrescência do ponto de vista do racionalismo. Até a própria tradição rabínica, mesmo na antiguidade, já tinha partido disso. A tradição rabínica não se contenta em simplesmente fazer leitura literal de textos da Torá, mas em utilizar a narrativa para fins, como a Mishnah fez ali, éticos, dizer que as coisas têm valor e tal, mas nada para fazer afirmações sobre a realidade. E é muito importante que nós saibamos fazer a diferença quando um argumento é racionalista e quando ele não é. Porque nesse caso aqui ele não é. Né? Ele é um tipo de visão que está tentando emplacar uma ideia pseudocientífica, fraudulenta, fazendo um names dropping aqui, colocando grandes nomes de líderes de Yeshiva, que, assim, não falam creu com Léo. Creu com Léo os caras não falam. Os caras não têm a menor noção de como a realidade funciona, mas acham que são professores. Professores de quem? Porque para uma pessoa achar que o que eles estão falando é instrução, ela tem que saber menos que eles ainda. Coitada dessa pessoa. Não é? Ela tem direito à educação como todo mundo. Mas esse direito é tolhido, é tirado, é arrancado dela pelo sistema de controle da religião. Então, nós demos hoje mais um passo no Challenge the Creation. Eu espero que você, então, tenha aprendido um pouco mais sobre esses argumentos falaciosos, que você treine, né, a si mesmo em observá-los, em pesquisar as coisas. Mais uma vez, para aprender mais sobre física, vá no canal Ciência Todo Dia, é muito bom, o professor lá é muito bom. Eu sei que tem vários, né? Mas eu cito um da minha preferência, eu gosto. Tudo que ele publica eu estou acompanhando e aprendendo sempre. Eu recomendo que você faça o mesmo. No mais, eu fico por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o like aí no vídeo. Isso ajuda na promoção geral, né? Nós temos, em geral, uma diferença muito grande entre quem assiste e quem deixa o like, né? Eu não sei se porque vem gente fanática assistir aqui, sei lá, porque cargas d'água. Mas se você aprecia o conteúdo e a crítica, então, por favor, deixa o like, não custa nada e ajuda bastante. Se você não é inscrito e quer continuar acompanhando o conteúdo, o único jeito é se inscrever. E se você quer que esse conteúdo continue existindo, aí a única forma é nos ajudar adequadamente. Você pode fazer isso através do Apoia-se, está aqui embaixo, né? No Vaquinha, está aqui, tá aqui, um está aqui, outro está aqui. Aqui na descrição do vídeo tem um link certinho para você clicar ali, você escolhe a modalidade que você ajuda e saiba que significa muito para a continuação do nosso trabalho. Beleza? No mais, eu me despeço agradecido da sua atenção e até um próximo vídeo nesta e outras playlists por aqui. Bye bye. Leitraot.